Boa tarde, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem e tudo que não está bem vai ficar bem em nome de Jesus. Já começa o nosso vídeo declarando que a nossa semana já é a melhor semana da nossa vida. Não existe limites para o agir de Deus para nós. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês Jeremias 18:6, que diz assim: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Deus, ele sabe de todas as coisas, e antes mesmo de uma palavra sair da nossa boca, o nosso Deus, ele já sabe. Então existe uma responsabilidade muito grande em tudo aquilo que Deus nos pergunta, em tudo aquilo que ele deseja que a gente fale. E assim como um pai gosta de ouvir o seu filho, Deus, ele também gosta de nos ouvir. Então que todo tempo que todas as vezes que Deus falar conosco, a gente se coloque à disposição de sermos como um barro na mão do oleiro. Que a gente se permita ser moldado por nosso Deus. Porque Ele nos fez, nós somos criação dele. Mas existem coisas que precisam ser feitas, né? E nesse momento, nesse processo, até o cumprimento daquela promessa que Deus nos fez, existe o processo. E é nesse processo que o nosso oleiro nos molda de acordo com a vontade dele, porque é nesse momento de processo que nós passamos por adversidades, que nós passamos por dificuldades, que nós escutamos algo que não gostaríamos, até que aquele diagnóstico que não gostaríamos de receber. Mas é importante lembrarmos que o nosso Deus, ele permanece ao nosso lado e não existe nada impossível para ele. O nosso Deus, ele pode todas as coisas. Então, embora a gente passe por esses momentos difíceis, nós podemos contemplar a bondade do nosso Deus, nós podemos contemplar a presença de um Deus que ele é real, porque ele não solta a nossa mão, ele permanece ao nosso lado. Embora tenha esses momentos difíceis, nós podemos ter certeza de que o nosso Deus ele vai agir. Amém? Deus ele tem propósito para todas as coisas, ele tem planos para nós, né? Só que existe um tempo determinado para todas essas coisas, né? E não é sobre Deus não tá demorando, ele está caprichando. Deus ele não demora. Deus ele tem um tempo certo para todas as coisas. Então não existe isso de que Deus ele não está demorando, ele está caprichando. Deus ele tem um tempo certo para todas as coisas e o tempo é dele, não nosso. O agir é dele e não nosso. Então que a gente possa confiar no nosso Deus de fato e de verdade. E todas as vezes que a gente se permite ser moldado por Ele, nós estamos reafirmando a nossa confiança nele e que possamos fazer isso todos os dias da nossa vida, embora tenha os momentos difíceis, de dificuldade, de adversidade, mas que a gente pode se refugiar no nosso Deus e que o nosso coração esteja nele o tempo todo, porque Deus sabe o momento de todas as coisas, Deus sabe o tempo certo para todas as coisas e Deus sabe de tudo aquilo que Ele te prometeu, de tudo aquilo que Ele te falou. Deus ele não se esquece de uma palavra, Deus ele não se esquece de nós. A provisão de Deus nunca deixa de chegar e Ele nunca se ausenta de nós. Então, assim como um barro na mão do oleiro, que a gente se permita ser moldado por nosso Deus, de acordo com a vontade dele. E por mais que esse ser moldado envolva algumas situações as quais nós não gostaríamos de passar, mas que ainda assim a nossa confiança esteja intacta no nosso Deus, porque Ele pode fazer, Ele vai fazer e Ele vai fazer em nome de Jesus. Não existe limites para o agir de Deus. Deus ele não limita quantos milagres Ele vai fazer. Deus ele não limita quantas vezes Ele vai agir a nosso favor. Amém? Então pode ter certeza que o nosso Deus ele está no controle, ele permanece no controle e ele tem um tempo certo para todas as coisas. Deus ele tem uma forma dele de agir. Basta que a gente confie nele de todo o coração, porque o mais ele fará. Então é essa palavra que eu quero deixar para mim e para você nesse começo de semana. O nosso Deus ele está no controle. O nosso Deus ele tem a forma dele de agir. Ele tem um momento e ele tem um tempo certo para todas as coisas. E não é no nosso tempo, é no tempo dele. Não é como a gente quer, mas é como ele já determinou. Amém? Então que possamos confiar no nosso Deus. Assim como um barro na mão do oleiro, assim é o nosso Deus conosco.
Ele vai fazer, Ele vai agir de acordo com a vontade dEle e que a gente possa confiar nele cada vez mais em nome de Jesus. Que Deus continue guardando a sua casa, a sua vida e a sua família. E nunca se esqueça que o nosso Deus ele está no controle e não existe limites para o agir dele. Amém?